Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa, falando um pouquinho aí sobre o Verdão. O Verdão já está aí em acertos com o Nino, né, o zagueiro Nino. Também vai falar um pouquinho da vitória sobre o Mirassol, né, por 1-0 e segue invicto. Vamos ver aí que a imprensa falou, elogiando bastante, né, o Palmeiras. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo, galera. E o Palmeiras se acertou com o Nino. O zagueiro do Zenit topou salário, tempo de contrato e luvas da proposta feita pelo Palmeiras. Mas calma, o acordo ainda não está fechado. Tudo porque o Zenit ainda precisa ser convencido de que é hora de negociar o Nino. Importante registrar que quando o Zenit o compra do Fluminense, o gasto foi de apenas 27 milhões de reais. Ainda assim, agora o Zenit pede para vendê-lo 62 milhões de reais. É mais do que o dobro em relação ao que foi investido. A primeira proposta do Palmeiras foi de 43 milhões de reais. A tendência é que o acordo, se fechado, aconteça entre os 62 milhões pedidos pelo Zenit e os 43 milhões oferecidos pelo Palmeiras. O Verdão ainda topa aceitar um perdão de algo, não dá para chamar de dívida, mas de um valor de 20 milhões de reais. Só para lembrar que o John está sendo comprado pelo Zenit numa operação de 124 milhões de reais. Como o Palmeiras é dono de 20% dos direitos econômicos, o Verdão vai ficar com algo na casa dos 20 milhões de reais e Leila Pereira topa que o Zenit não precise pagar esse valor para que entre nessa composição da negociação do Nino. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras. O quanto vale para comprar o Nino? Qual o valor que você gastaria? Já use espaço para comentário e registre a sua opinião. Fechado? O melhor em campo, indiscutivelmente, por tudo que ele fez, pelo gol, pela falta que ele sofre, enfim. Ainda teve um chute que a gente viu ali no final, acabou sendo decisivo. Isso mostra, acho que, a força do elenco do Palmeiras. Né? Daqui a pouco a gente vai falar mais dos garotos, mas o Abel Ferreira, ele consegue mesclar, ele vai mesclando rodada a rodada, não é a primeira vez que ele faz isso, deixa alguns de fora, entram outros, e o Palmeiras continua sendo forte. O Mirassol que acaba preocupando, né, porque venceu muito bem o primeiro jogo, aquele jogo contra o São Paulo, mas agora já são duas derrotas seguidas, e eu achei que faltou criar mais, como costuma criar o Mirassol em todos os jogos. Hoje achei que ficou bem aquém, bem abaixo. Óbvio que a gente tem que levar em consideração que o Mirassol está em processo de reconstrução, perdeu jogadores importantes, continua com a mesma espinha dorsal, mas precisa aí refazer ou repensar como joga muito mais estudado, esse time, né? Muito mais, né, analisado hoje em dia, tem uma responsabilidade maior, quer ou não. Tem uma expectativa maior em cima do Mirassol. Interna também, Kelly e Abel, isso é normal, deles terem dentro. Não, eu digo de torcida também, né? O torcedor agora, depois que a régua foi lá em cima na temporada passada, um 2025 brilhante no Campeonato Brasileiro, com vaga direta para Libertadores, a torcida quer ver esse Mirassol protagonista também no estadual, né? Isso, né, mas é normal de até internamente gera-se também uma pressão, porque você muda seus estágios, né? Isso aí, acho que qualquer empresa acaba acontecendo, no futebol é mais ainda. Mas e todos esses erros que de repente acabam acontecendo também tem uma certa normalidade. Essa questão do Flaco entrar e seguir bem do jeito que... Não vou falar do jeito que ele terminou, né? Porque os últimos jogos decisivos, importantes, faltou Flaco, né? E por isso que ele foi cobrado, e tem que ser, é normal, é natural, porque ele construiu algo de um cara super importante nesse Palmeiras, né? O cara que criava jogada, começou a driblar, começou a dar passe, começou a fazer tudo, e ele já começa o ano bem. No primeiro jogo ele dá passe, né, para trás, o Alan fazer o jogo passado, e agora ele entra bem também. O negócio é que o Palmeiras, ele tem sim um número muito grande de jogadores, teve até estreia do Arthur, né, um meio-campista ali hoje, dá para ver que o Marlon Freitas ele vai poder ajudar muito nesse sistema do que tá. E o Palmeiras, aquele negócio, parece que realmente virou o ano, não tem nada que restou daquela frustração, vamos dizer, dos títulos que ele não venceu o ano passado, e tá olhando para frente, que é o que tem que fazer mesmo, né? É duro, mas o que passou, não volta-se mais atrás, e começar um ano realmente tentando agora armazenar. É duro você, toda programação de pré-temporada, de início de ano, lógico que é duro você não trabalhar em busca da sua melhor condição física, mas não ter resultado.
Isso, um ano ou outro, a gente acaba vendo de um clube ou outro. Então, o resultado, ele condiciona, assim, algumas coisas. Fala, não, mas tem que manter, mas até essa questão do Flamengo. Vira algo que você fala assim, poxa vida, e aí, agora? Como é que vai fazer? Eu vou para um lado desconfortável de estar ali numa zona que eu vou ter que disputar um quadrangular de estadual? É pesado, é ruim. Isso a gente passou lá com o Inter em 2006, um exemplo, e você deve lembrar, apesar de você ser mais jovem, e a gente teve que antecipar um pouco isso, porque os jovens, que era do Sub-23, eles começaram mal, sabe, Abel? Só que daí a gente acelerou um pouco, porque você fala, caraca, eu vou brigar para não cair no gauchão, a gente vindo um título mundial de Libertadores, só que daí a gente começou a lesionar, sabe? E aí a gente não teve resultado, lógico que a gente daí não brigou pelo título em 2007, acho que foi o Grêmio também que ganhou, se eu não me engano, e a gente saiu fora da primeira fase da Libertadores e o ano não foi bom. A gente só ganhou a Recopa porque se focou para aqueles 2 resultados ali. Então, a gente acabou pagando o ano todo por causa desse tipo de programação, até porque não tinha como. A gente saiu mais tarde, você voltou mais tarde, e aí às vezes a gente fala como se fosse, para fazer uma analogia, esses esportes americanos que tem uma data menor, o basquete ainda tem uma data menor, mas tem muitos jogos. Você vê que os atletas hoje reclamam. A NFL tem uma exigência física muito grande, então eles têm lá as 18 semanas deles. Eles têm realmente um período de descanso, só que tem um período de preparação para que o ano seja bom. E mesmo assim, com um período maior de preparação, você ainda vai ter aquele período de início de competição que ainda vai ficar devendo algo. É isso, né? Início de temporada nunca é fácil, tem toda essa questão de ritmo de jogo, preparação física. A gente está muito acostumado em outros anos daquela pré-temporada em que os jogadores estão fazendo até trabalhos físicos, muscular, de reforço muscular. Esse ano tá tudo muito diferente. Imagina a recuperação de um atleta. Exatamente. A gente trabalha com a voz aqui, a gente ainda é bem pouco, vamos dizer assim, né? Aí você tá lá, de repente... Não, e ainda assim, a voz às vezes precisa de um descanso também. É isso, mas se você entra logo de cara, voltando de férias, fazendo programa, falando pra caramba, não dá tempo de você recuperar, isso aí faz parte. Exatamente. Bom, o Palmeiras tem um planejamento diferente em relação ao Flamengo, que agora há pouco a gente estava falando, que tá usando os garotos em campo, mas tem uma parte do seu time que é com jovens. A gente destacou, e o Abel bem falou também, o Arthur na lateral, também o Luiz Pacheco, que é volante de origem, pode jogar um pouquinho mais avançado ali no meio-campo. São jogadores que estão ganhando essa oportunidade, em especial o Luiz Pacheco, que se destacou muito. Ele tem só 17 anos, minha gente. Já é uma realidade desse Palmeiras, já está tendo a confiança do técnico Abel e atuando junto com a equipe, com esses figurões, né? Justamente num time misto e um misto bem quente, a gente pode falar assim, desse Palmeiras. Mas eu acho que esse jogo de hoje credencia esse garoto a brigar por posição nesse meio-campo do Flamengo, do Palmeiras, desculpa. Não sei se vocês veem assim, se vocês concordam comigo, porque daqui a pouco ele pode ser uma nova versão daquele Danilo, né? Que fazia um belíssimo trabalho, né, no meio-campo do Palmeiras. Não sei, quem sabe essa oportunidade de hoje, muito bem aproveitada por ele, pode abrir portas para esse garoto. Imagine o Abel Ferreira, naquela entrevista que os técnicos dão antes do jogo, ele já destacou essa utilização dos meninos da base no Palmeiras. Ele fala até, às vezes, num tom meio bravo, vocês ficam falando, tal, eu não mas promovo. Aqui é o único clube que a gente disputa grandes campeonatos e tal. Ele tem certa razão. E eu sempre elogio, acho que não só eu, né? Porque essa transição dos jogadores da categoria de base para o profissional do Palmeiras é muito bem feita, né? São jogadores, primeiro, que estão acostumados a vencer, são acostumados a vestir a camisa da seleção brasileira. É verdade que é diferente você vestir a camisa da seleção brasileira na base e depois a camisa... Mas, enfim, a gente falava agora do Flamengo, mas esses são meninos que estão jogando, por exemplo, hoje jogaram ao lado do Marlon Freitas, não é? É totalmente diferente. A metodologia, até em cima do que você Gustavo falou. Gomes, jogadores experientes. O Palmeiras tem isso e não muda isso. O Flamengo, ele já teve isso, é um pouco diferente, só que ele não tem essa obrigação nessa metodologia, é diferente. A gente tem que falar só isso, vamos dizer assim. Parece que é mais fácil alguém da categoria de formação do Palmeiras jogar no profissional do que do Flamengo jogar no profissional. E é metodologia e está tudo certo. Mas especificamente sobre os dois, Luiz Pacheco, o Arthur, é bom lembrar que o Vitor Roque
também é jovem, tá? Não é da base do Palmeiras, mas assim... o Luiz Pacheco já está como profissional, ele já está como um cara experiente para os meninos. 2 anos mais velho, 3 anos, né? 20 anos, Vitor. Não é que, o Luiz Pacheco arrebentou, o Arthur... Não, mas mostrou personalidade. Isso. Já jogando com a camisa do Palmeiras, num jogo difícil contra o Mirassol. Já é um primeiro passo. Não, e com o cara ir crescendo, ir aprendendo, ou não, Alex? Perfeito. Eu acho que é sim, e com segurança também, que acho que é importante. A gente vê, às vezes, o garoto em campo, muitas vezes pode estar um pouco nervoso, erra na tomada de decisão, e a gente viu o Luiz Pacheco seguro, né? Além Tocando de qualidade a bola, técnica, tem qualidade mostrar técnica. qualidade técnica. Dentro da metodologia do Palmeiras, é o que passa a segurança. Se o atleta for jogar e estiver naquele estágio, é porque ele está preparado para viver aquele momento. Não é, eles não queimam a largada, né? Vamos dizer assim, eles não queimam etapas com esses jogadores. E aqui, não queimar etapa não quer dizer que o menino de 17 anos não possa jogar. Eu falo de 17 vai jogar não por uma necessidade, mas por um planejamento. E isso faz diferença para o atleta, ele sobe realmente com muito mais segurança. Porque o próprio Abel Ferreira, ele sempre fala do que o jogador precisa ter, ou o que acaba decidindo no futebol. Ele fala técnica, tática, mental, etc. e tal. Então, às vezes, o jogador muito jovem, ele tem qualidade técnica, mas ele fica meio inibido, ou não tem personalidade ainda nos primeiros jogos. Eu já percebo, além de qualidade técnica, os jogadores, como você destacou, já com personalidade. Não é fácil. E dá diferença. É fácil? Não. Não é fácil. E dá diferença você subir direto e jogar, poucas vezes a gente vê isso, do que você subir, você treina alguns dias, você se sente mais em casa, o pessoal te acolhe, para depois você entrar em campo, né? Normalmente acaba ajudando muito mais do que você ter que chegar naquele desespero, raspar a cabeça igual eles fazem no batismo. É o trote, né? O batismo. Eu imagino, e o Alex pode falar melhor, que isso vem, obviamente, da qualidade do jogador, mas também da confiança dada pela comissão técnica. Daquilo. Né? Daquilo que ele mostra. Mesmo um garoto de 17, 18, 19 anos, ele entrar e jogar com uma personalidade, como a gente vê esses meninos do Palmeiras jogando, muito também da confiança que o técnico passa, que a comissão técnica passa, da preparação, da qualidade técnica, etc. e tal. Confiança não só do técnico, mas de quem está ao lado dele. O Marlon Freitas, enfim. O menino Arthur, se não me engano, no primeiro tempo, fez 2, 3 ultrapassagens, jogada. Não fez? Você está dizendo que é o novo Roberto Carlos? Não é nada disso. Calma aí. Calma, só estou dizendo que é um primeiro passo bem dado, já com personalidade, só isso. E é importante eles fazerem esses jogos seguros, porque eles têm dentro do próprio Palmeiras uma inspiração. O Alan é um cara que é muito jovem e que já tem a chance de estar na equipe titular do Palmeiras, vai brigar certamente por posição também entre a equipe principal do técnico Abel Ferreira. Então a gente está vendo que, fazendo um bom trabalho, se destacando, sendo decisivo como o Alan, que até nem estava na partida hoje, não foi relacionado, fazendo tudo isso, eu, quem sabe, posso ter uma chance com o comandante. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí a imprensa em geral falando um pouquinho sobre o Palmeiras, que venceu aí o Mirassol por 1-0, né? Um jogo aí de Série A, né? Porque o Mirassol está na Série A, está na Libertadores, né? Foi entre os 4 primeiros ali e tem um time muito bom. Então não foi fácil o Palmeiras vencer, mas foi lá e venceu e segue invicto no Campeonato Paulista, né? Mas falando um pouquinho sobre negociações, né? Negociações entre Nino e Palmeiras está avançadas, né? O Palmeiras tem um acordo verbal com o Nino e intensifica a conversa para fechar com o Zenit, né? Então a diretoria trabalha nos bastidores para ter mais um reforço de peso e esse reforço é muito importante, né? Chega ali para ajudar muito na zaga, dar uma segurança maior para esse time. Deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.